que são os gatilhos mentais. E é uma ferramenta, é uma técnica, são estratégias extremamente eficazes que, quando colocada em prática e colocada de forma assertiva, como eu estarei compartilhando aqui hoje com vocês, realmente você percebe o quanto que você pode aumentar as vendas dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Então vamos lá falar de gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? Então são estratégias que nós utilizamos no dia a dia, na nossa comunicação, seja na nossa comunicação falada, seja na nossa comunicação escrita ou na nossa comunicação não verbal, através de algumas imagens, que quando nós utilizamos essas estratégias, quando nós utilizamos essas ferramentas, nós contribuímos para que aquele nosso potencial cliente tome uma decisão mais rápida, mais assertiva. E conforme você utiliza os gatilhos mentais, você realmente contribui para que ele tome essa decisão de comprar o seu produto e comprar de uma forma mais rápida, né? E gatilhos mentais, vocês vão perceber que são estratégias que nós vamos utilizando na nossa comunicação para realmente tornar aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós comunicamos mais persuasivo, tornar todo aquele processo que envolve vendas mais persuasivo. Por que eu falo isso? Porque vendas nada mais é do que uma percepção e um desejo que a pessoa tem de algo. Só que muitas vezes ela viu algo e ela não necessariamente despertou o desejo. Então, como nós conseguimos, através da nossa comunicação, fazer com que essa pessoa tenha o desejo de comprar aquilo que nós estamos oferecendo? Quando nós falamos em gatilhos mentais, existem muitos gatilhos mentais. Eu vou falar aqui para vocês, eu vou ler rapidinho 18 que são os mais utilizados, mas nessa live de hoje, depois eu vou focar em 6. Quais são os 18 mais comuns? Então, conforme eu for falando, talvez vocês conheçam alguns, talvez nunca ouviram falar, mas é muito interessante que a partir de agora vocês tenham um olhar mais atento e uma escuta também para tudo que vocês veem, principalmente quando nós falamos em venda. Nós conseguimos aprender muito quando as outras pessoas estão vendendo e também, lógico, para você utilizar na sua comunicação para aumentar as suas vendas. Então, quais são os 18 mais utilizados? Eu vou ler aqui para vocês para não esquecer de nenhum. Então, nós temos o gatilho da curiosidade, gatilho da prova, nós temos o gatilho da autoridade, da cientificidade, nós temos o gatilho da ganância, prova social, especificidade, apelo à preguiça, inimigo comum, o gatilho do porquê, da novidade, do comprometimento, da afinidade, da solução testada, da antecipação, da história, da garantia e da escassez. E nesta live de hoje eu vou focar em 6, que são os 6 gatilhos que eu mais utilizo dentro da nossa empresa, dentro do nosso dia a dia, que a maioria dos nossos clientes também mais utilizam, e eu tenho certeza que se você ficar comigo até o final desta live de hoje, também são os gatilhos que você mais vai utilizar ou começar a utilizar a partir de agora em todos os tipos da sua comunicação para tornar o seu processo de venda mais persuasivo. Quais são os 6 que eu vou falar na noite de hoje? Eu vou falar sobre o gatilho da autoridade, da prova social, da garantia, da escassez, do porquê e o gatilho da história, que são os 6 gatilhos mais utilizados e que realmente geram um processo mais fácil. Quando nós falamos em venda, ele consegue, através desses gatilhos, fazer com que o nosso cliente desperte um desejo, que o nosso cliente saia daquele momento de dúvida para um momento de certeza, de eu quero comprar, e de uma forma mais rápida. E vamos entender um pouquinho, antes de eu me aprofundar nesses gatilhos, como funciona todo o processo de vendas. Você que está me acompanhando agora, você compra aquilo que você não conhece?
que você nunca ouviu falar, algo que você nunca viu e que nem fazia ideia que existe? Você compra algo que é completamente desconhecido? Por mais barato ou acessível que seja, a probabilidade da tua resposta é ser não. Mas por que não? Porque justamente está na pergunta, eu não conheço. Se eu não conheço, por que eu vou comprar ou quais motivos que eu tenho para comprar? E por que eu não compro algo que eu não conheço? Porque essa compra me gera risco. E eu não quero correr nenhum risco. Ou seja, todo o processo de venda, ele precisa gerar maior segurança para aquela pessoa que está comprando. Quando você tem segurança, quando você conhece uma marca, quando você conhece um produto ou quando alguém te indicou algo, você está mais seguro, você tem a certeza que o risco que você corre naquele processo de compra é baixíssimo. Então, a partir do momento que você está mais seguro, a probabilidade de você comprar se torna maior. E é isso que é importante, o quanto que a sua empresa, o quanto que aquilo que você está vendendo está gerando segurança para os seus clientes. Pense naquele potencial cliente que nunca ouviu falar da sua empresa, nunca ouviu falar do seu produto. O que faz? Essa é uma das principais características que faz um potencial cliente não comprar da sua empresa. Por quê? Porque ele ainda não conhece. Se ele ainda não conhece, ele não se sente seguro o suficiente. Ou pode ser que ele conhece já, mas a sua empresa ou aquilo que você está vendendo não está gerando tanta segurança como outros produtos da mesma área, outros produtos muito semelhantes. Ou seja, então, quando o cliente ele se sente seguro, a probabilidade dele comprar se torna muito maior. Mas o que faz ele se sentir seguro? Como que eu vou gerar confiança para os meus clientes? Existem várias estratégias e eu estarei comentando. Mas antes de eu estar comentando, eu quero que você pense numa outra questão. As pessoas, ou vamos falar nós seres humanos, normalmente nós compramos pela emoção e justificamos pela razão. Pense nas últimas coisas que você comprou. Quantas você realmente precisava? Quantas? Tirando a parte de normalmente alimentação. Quantas coisas você comprou que você olhou e falou assim, eu realmente precisava? Você vai observar que esse número de coisas que você realmente precisava, ele é baixo. A maioria das coisas que nós compramos é por uma emoção. Só que nós dificilmente admitimos que nós compramos algo pela emoção, porque nós sempre vamos trazer alguma razão para justificar. É muito comum, né? Nós vermos pessoas comprando celular porque é a última geração, ele gera algum status, algumas roupas, algumas marcas. Ela não necessariamente precisava, mas teve um impulso emocional que fez ela comprar e depois ela vai trazer uma razão, uma justificativa para justificar o porquê ela comprou aquilo. E por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque eu quero que você entenda que o processo de venda, todo o processo de venda, ele é emocional. Nós precisamos atingir uma parte que envolve a parte do cérebro, que é essa parte mais emocional. Lembrando sempre que preço é racional, é apenas um número, e valor do nosso produto é algo emocional. Vamos pensar na Apple. Por que tantas pessoas desejam os produtos da Apple? Sim, porque é muito bom, mas porque ele tem algo emocional por trás, porque ele tem um certo status, ele tem poder, ele gera algo que vai muito além do que o próprio produto. E eu estou te contando essas questões, trazendo esses exemplos, porque eu quero que você pense na sua empresa e no seu produto. Aquilo que você está vendendo, qual a emoção que ele gera no teu cliente? Qual o desejo que o teu cliente tem de compra? Ele desperta algum desejo ou não? As pessoas, elas têm orgulho de comprar da sua empresa o seu produto ou não? Ou elas estão indo porque você é o mais barato? Quais são as emoções que o seu produto ou a sua empresa oferece?
E a partir disso, é muito interessante, porque é nesse momento que nós vamos começar a inserir os gatilhos mentais na sua comunicação para tornar essa comunicação mais persuasiva, para realmente fazer com que aqueles potenciais clientes tenham desejo de compra do seu produto ou da sua empresa. Qual o primeiro gatilho que eu vou trazer aqui para vocês agora? É o gatilho da autoridade. Esse gatilho mental, ele é um gatilho muito poderoso, muito poderoso. Poucas pessoas utilizam e quando as utilizam, às vezes não utilizam de uma forma correta. Quando eu falo em autoridade, vamos supor que você não está bem, que você está com alguma dor e você está passando, por algum lugar ou entra em algum consultório. Quando você vê uma pessoa vestida de branco, de jaleco, aquela roupa dela te transmite uma mensagem. Naquele caso, a mensagem é uma mensagem de autoridade, ou seja, a autoridade ali é o médico, porque a roupa dele está te gerando essa autoridade. Quando nós encontramos, por exemplo, um policial na rua, o simples fato dele estar com a roupa de trabalho dele, estar fardado, ele gera uma autoridade. Então, essa é uma das formas de nós começarmos a gerar autoridade, que é através daquilo que nós emitimos. Mas a autoridade, ele tem a ver como as pessoas, como o teu potencial cliente, ele te vê ou vê a sua empresa. Então, se você é um profissional liberal, um autônomo, como esse potencial cliente está te vendo, e se você é dono de uma empresa, como esse cliente está vendo a sua empresa. Quais são os diferenciais? O que faz a sua empresa ser autoridade naquele ramo de atividade? Quais são todos aqueles argumentos que você tem no seu dia a dia para demonstrar autoridade? Então, vou te dar alguns exemplos de como você pode trazer autoridade na sua comunicação, na sua fala, na sua forma de apresentar aquilo que você está vendendo. Tem algumas formas muito interessantes. Tempo. Quanto tempo tem a sua empresa? Então, há 10 anos no mercado, há 15 anos no mercado. Esse gatilho é algo muito interessante que traz autoridade. O tempo que você está, o tempo que a sua empresa está. Claro, se ela está há poucos meses, não é um gatilho tão forte. A partir do momento que nós começamos a contar anos, realmente ele se torna uma estratégia muito poderosa para você incluir na sua comunicação. Dependendo com o que você trabalha, você pode trazer um número de atendimentos. No nosso caso, nós já atendemos mais de 60 empresas. Então, mais de 60 empresas já aplicaram o nosso método e tiveram resultado. Você começa a observar quais são os números que a sua empresa tem, quais são os dados que ela tem e que isso vai diferenciar a sua empresa de tantas outras que tem do mesmo ramo. Quando nós falamos em autoridade, o que é importante você observar? Vamos pensar que dentro do cérebro do teu cliente existem várias caixinhas. Cada caixinha dessa, ela armazena algumas informações. Então, eu vou dar um exemplo. Quando nós falamos, por exemplo, eu quero encontrar, eu estou precisando de um psicólogo. Quando eu falo em psicólogo, automaticamente a minha mente vai entender o quê? Psicólogo, numa tendência na minha cabeça, são todos iguais, então ele vai lá para a caixinha do psicólogo. Se eu digito na internet, eu vou encontrar, talvez eu vou ligar para o primeiro psicólogo que eu encontrar. O que nós precisamos fazer com o nosso potencial cliente? Nós temos que mostrar que a nossa empresa não é igual a todas as outras, que a nossa empresa ela tem um diferencial. E é esse diferencial que ele pode olhar e ser um motivo decisor na hora da compra. Então, se eu penso em psicólogo e vou lá procurar, eu acredito que são todos iguais. Quando eu começo a pesquisar e de repente eu encontro vários psicólogos apresentando seu trabalho e tem um lá que fala assim, eu tenho a formação tal, eu tenho formação em hipnose, eu tenho mais de 10 anos de experiência, já atuei em tal coisa, sou especialista em tal coisa. Opa, a minha mente entende o quê? Ela tira aqui da caixinha onde são todos iguais
e começo a trazer para uma caixinha diferente. Eu começo a olhar para aquele profissional, para aquela empresa de uma forma diferente. Esse é o teu principal objetivo nesse momento. Fazer com que aquele potencial cliente, principalmente aquele cliente que nunca comprou da sua empresa, quando ele olha a sua empresa, ele consiga diferenciar e ver que a sua empresa tem muitas coisas diferentes das outras. E com isso, você tem um patamar diferente. Como que você vai se diferenciar? Usando vários gatilhos de autoridade. Tempo de experiência, formações, certificações, tudo aquilo que traz autoridade para o teu negócio, tudo aquilo que os teus potenciais clientes valorizam e que realmente é um fator de decisão, que pode ser um fator decisivo na hora da compra. Então, é muito importante isso. Quais números você pode estar utilizando na sua comunicação e que vai te trazer autoridade, que você realmente comece a tornar referência na sua área. Um outro gatilho fundamental, e só voltando aqui um pouquinho no gatilho da autoridade, essa autoridade, sempre que possível, tenha descrito na bio do teu Instagram, lá naquela descrição, traga esses números na apresentação. Então, quando você está na frente de um potencial cliente, é importante, se você é uma empresa e vende para outras empresas, liste quais são as principais empresas que você já atendeu. Então, se você atendeu grandes nomes, grandes empresas, isso é um baita diferencial, é um gatilho de autoridade. Então, faça uma lista de tudo aquilo que a sua empresa tem, de todos aquelas referências, aquelas informações que tornam ela num patamar diferente, e a partir de amanhã já, quando você for trabalhar dentro do processo de vendas, inclua essas falas, inclua partes daquilo que você listou na sua fala. E a partir disso você vai ver que você está comunicando com uma parte do cérebro que vai além do nosso consciente e que indiretamente você está dando comando para aquela pessoa que está te escutando a olhar para você, para sua empresa, para aquilo que você está vendendo de uma forma diferente. Outro gatilho fundamental. Esse daqui é um gatilho que eu vejo muitas pessoas, muitas empresas utilizando. É o que eu acredito que a maioria utiliza. Nem todos de uma forma correta, mas utilizam muito. Que é o gatilho da prova social. Vamos supor que você foi viajar para uma cidade que você não conhece nada, não conhece ninguém e de repente te deu fome. Começou a te dar fome, era perto da hora do almoço ou da janta e você foi buscar um restaurante, para fazer a sua refeição. Só que você não conhecia ninguém, não tinha nenhuma referência, nada, e você começa a caminhar. De repente você encontra 2 restaurantes. Um está lotado e o outro está vazio. Qual a tendência de você ir? Qual desses 2 restaurantes normalmente você iria? A maioria das pessoas relatam naquele que está cheio. Por que nós temos a tendência em ir àquele que está cheio? Porque nós temos a sensação de que ele é o melhor. Mas por quê? Porque tem muitas pessoas frequentando lá, sendo que o outro está vazio. Esse é um gatilho poderosíssimo de prova social. Prova social é todos aqueles argumentos, é tudo aquilo que você pode apresentar, que você pode mostrar para o seu cliente que realmente aquilo que você vende funciona ou aquilo que você vende é bom. Como que nós utilizamos prova social? N maneiras. Dependendo do que você vende, você pode utilizar fotos de antes e depois, como é muito comum. Clientes na área de estética, nós temos um cliente de restauração ali de carros clássicos, então como o carro chegou, como ele saiu. Nós temos o nosso cliente lá da lavanderia, como chegaram os produtos, como ficou depois a lavação. Então, quando você mostra antes e depois,
Você está trazendo prova social daquele teu produto. Você está mostrando que aquilo que você vende realmente é muito bom. Outra forma de você gerar prova social é ter pessoas falando da sua empresa. Então, quando você tem depoimentos, é uma prova incrível, porque uma coisa é eu vir aqui e eu vender o meu produto, o meu trabalho para vocês. Outra coisa é eu ter pessoas falando que já passaram pelo processo, falando do meu trabalho e falando do resultado. O que eu tenho? Prova social. São provas de que aquilo que eu estou vendendo, aquilo que eu estou oferecendo, funciona. Então, conforme eu vou falando aqui na live, é bem legal, é bem importante. Se você tiver papel e caneta ou o próprio bloco de notas do celular, para ir fazendo essas notas de quais são esses gatilhos, o que você tem na sua empresa para você começar a utilizar a partir da manhã. Eu usei muito, hoje eu uso pouco, tá? Mas no passado eu usei muito isso. Quando eu ia falar, né, com uma pessoa que nos encontrou, principalmente pelo Instagram, que não conhecia o nosso trabalho, nós íamos apresentar, às vezes ela ficava em dúvida, tipo, mas será que a mentoria funciona para minha empresa? Será que a mentoria realmente é tudo isso que você está falando? E em que momento que eu utilizava a prova social? Eu falava, olha, eu tenho aqui uma lista de clientes que já passaram pelo processo e eu vou te mandar o contato deles. E eu faço questão de que você entre em contato com esses clientes e converse com eles. Uma coisa é eu falar do meu produto, outra coisa é você conversar com quem passou pelo produto. Essa também é uma forma de gerar prova social, né? Porque você vai passar contato de pessoas que te autorizaram em primeiro lugar e pessoas reais que podem falar da sua empresa, que são os teus clientes e que vão dar um feedback sincero e honesto. Eu sempre digo, quando você utiliza esse gatilho de passar o contato de potenciais clientes para dos teus clientes, para aquele potencial cliente, primeiro tem que ser totalmente honesto. Você só vai passar contato de clientes que realmente compraram de você e nunca tem nada combinado. É muito importante que aquele teu cliente que você deu o contato, ele fale realmente tudo aquilo que ele sentiu, aquilo que ele percebeu. Até porque se for algo combinado, quem está ligando para pegar informações da sua empresa vai perceber que o outro está mentindo. Então, sempre trabalhar muito forte com a questão da honestidade. Outra forma de gerar prova social que eu utilizo, eu gosto de trabalhar muito com isso, e eu já escutei várias pessoas relatando, pessoas que chegaram até a nossa empresa, até o nosso Instagram, que são fotos com os nossos clientes. Então, sempre que nós temos um cliente novo e que ele nos autoriza, nós fazemos foto com ele, né, eu com o Anderson, e nós colocamos lá no nosso feed, agradecendo por ter contratado o nosso serviço. E muitas pessoas que às vezes não conhece, que viu algum patrocinado nosso, que clicou e entrou no nosso Instagram, eles vão lá e olham essas fotos. E são fotos com clientes reais. Também é uma forma de você gerar prova social. A prova social, ela é muito legal porque não necessariamente você pode utilizá-la só na comunicação falada, mas você pode utilizar ela de tantas outras formas não verbal. Então, recapitulando, fotos com clientes, fotos de antes e depois dos teus produtos, fotos de depoimentos. Outra forma de você gerar prova social, depoimentos falados, né, gravados dos teus clientes, pessoas comentando. Então isso é muito bacana, né, nas tuas mídias, dependendo do que você posta, clientes escrevendo, os comentários que eles fazem. Tudo isso é uma forma de você gerar prova social. Eventos que você faz ou que você participa, tudo isso registre, porque tudo isso você está provando que a sua empresa, que seu produto existe. E sempre que você puder, traga provas do resultado que aquilo que você está vendendo funciona. Como eu falei, como você utiliza isso na comunicação falada na hora da venda? Eu sempre falo muito de resultado, então sempre que você está vendendo algo, você traz a prova social
falando de resultado, e se você puder citar o nome de alguém ou contar a história real de alguém que obteve aquele resultado daquilo que você está vendendo, gera prova social. E quando a pessoa está escutando que ela não conhece ainda a sua empresa, os seus produtos, isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que ela se sinta confiante, que ela se sinta segura e também que ela fique mais aberta para te escutar e automaticamente mais propensa a poder comprar do seu produto ou serviço. Outro gatilho que eu gosto muito, eu sempre uso, e eu sempre comento para os nossos clientes, os clientes que usam esse gatilho, eles têm um aumento de venda significativo. Eu diria que não é 100% das empresas que conseguem utilizá-los. 99%, mas tem 1% ali que é um pouco desafiador, que é o gatilho da garantia. Pense quando você vai comprar algo. Quando você vai comprar um carro, que normalmente eles falam, esse carro tem X anos, né? Se é um carro zero, X anos de garantia de fábrica, X anos de garantia disso, mais garantia daquilo outro. Eles trazem muitas garantias. Quando você vai comprar qualquer produto na loja, normalmente ele já te pergunta, olha, já tem a garantia normal, 1 ano de garantia da empresa, 1 ano de garantia da loja, e se você quiser, você ainda pode comprar o adicional da garantia, tal. A garantia, ela é um fator decisivo. Sempre que as pessoas estão em dúvidas se elas compram ou não compram, e você traz a garantia na sua fala, normalmente você vai observar que as suas vendas, você vai passar a converter muito mais. Lá, alguns anos atrás, quando nós iniciamos com a mentoria, poucas pessoas nos conheciam. E eles vinham até nós íamos, apresentávamos nosso trabalho, nosso método. E às vezes nós sentimos que alguns ficavam assim, poxa, mas será que compram? Será que vale a pena? Por quê? Porque eles não nos conheciam. Aí vinha aquela objeção, né? Aquela dúvida na cabeça deles, tá? Mas por que eu não ouvi falar de você ainda? Por que eu ainda não te conheço? Mas será que isso vai funcionar para mim? Funcionou lá para o outro, mas será que vai funcionar para mim? E é muito comum essas dúvidas. E nós sempre usávamos a garantia. Hoje a gente tem muita prova social, hoje eu não tenho mais isso, mas nós usávamos muito. E o que eu falava ia em contrato isso, e eu colocava em contrato. Eu falava, se você aplicar 100% o nosso método, 100%, fizer tudo que a gente falou, e o teu resultado for zero mesmo, eu te devolvo 100% do seu dinheiro. Devolvo, porque é uma forma de eu, enfim, pagar o tempo que você gastou conosco. E por que eu dava essa garantia? Porque assim, não tinha como não funcionar. Se a pessoa aplicar todo o nosso método, ela vai obter resultado. Ela vai vender mais. Então eu dava essa garantia, e se até hoje algum cliente tem alguma dúvida, eu falo, não, eu te dou essa garantia. Por quê? Porque eu sei que funciona. Então, eu quero que você observe na sua empresa qual garantia você pode dar. E quando nós colocamos garantia dentro do nosso processo de vendas, as pessoas se sentem mais seguras. Por quê? Porque eu estou assumindo o risco para mim. O risco não fica com o cliente. E como eu falei no início da live, muitas pessoas não compram, por quê? Porque tem algum risco. Olha que interessante, né? Eu com o Anderson estávamos pesquisando para fazer uma viagem. E uma das coisas que nós observamos agora, nesse tempo de corona, que praticamente assim, 99% dos hotéis que nós pesquisamos estava lá, como a parte da reserva, né? Cancelamento gratuito até 7 dias. Antes da pandemia eram poucos hotéis, ou se você quisesse essa possibilidade do cancelamento, você tinha que fazer o quê? Pagar um valor maior, porque poucos hotéis davam essa opção. Então, com tudo isso, o que fez? Fez tornar os clientes mais seguros. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de indecisão. E quando você olha e fala assim, não, cancelamento, 7 dias gratuito, te dá uma garantia. Fala, opa,
Então eu sei que até 7 dias antes eu consigo cancelar e não perco o dinheiro que eu já paguei. É a mesma coisa dentro da sua empresa. O que você pode dar de garantia? Olha que interessante, né? Eu estava com uma cliente da área da estética e ela falou: Leila, mas não tem como eu dar garantia. Por quê? Porque isso depende de N fatores da pessoa cuidar da alimentação, da pessoa cuidar de várias coisas para ela ter um resultado. E dentro disso ela falou: é difícil, porque como que eu vou garantir que ela vai ter o resultado que ela deseja se depende mais dela do que o procedimento? O procedimento, ele é muito eficaz, mas ele também precisa de alguns acompanhamentos para que a pessoa tenha o resultado que ela deseja. E nós começamos a estudar. E o que nós vimos? E eu comecei a questionar ela. Tá, mas se a pessoa fizer isso, se a pessoa fizer aquilo, se a pessoa aplicar esse método, ela vai ter resultado? Não, ela vai ter resultado sim. É impossível ela não ter resultado. Falei, ok, então está aí a tua garantia. O que você pode pôr, né, no contrato? Que se ela te comprovar que ela aplicou 100% de tudo, fez tudo o que está lá e mesmo assim não obteve resultado, o resultado foi zero, você dá novamente o pacote para ela. Você dá, você não cobra nada, fala, vou te dar o tratamento novamente. Por quê? Porque a chance disso acontecer é praticamente zero. Porque se a pessoa aplicar tudo, e aí isso vai, lógico que quando você dá esse tipo de garantia tem que estar bem específico no contrato, que a pessoa precisa te provar que ela fez tudo aquilo e o resultado dela foi zero. E aí, agora foi uma estratégia que ela vai começar a utilizar dentro do negócio dela. Então, quando eu falo que poucas empresas não conseguem utilizar garantia, as que estão mais relacionadas à parte de comida, porque comida é um desafio, né? Como é que você vai dizer, se você não gostou, se não for saboroso? O gosto é muito relativo, então é uma área que nós não aconselhamos muito colocar garantia. Mas tirando a parte alimentícia, todos os outros ramos é possível sim você colocar uma garantia. E quanto maior for a garantia, quanto mais incrível for a garantia, quanto mais a sua empresa assumir o risco, mais você vai vender. Leila, mas como eu sei o que colocar de garantia? Você vai olhar para o teu negócio e vai ver aquilo que você vai ver assim que é praticamente impossível não dar certo. Porque por muito tempo nós falávamos para o cliente que se ele aplicar tudo e o resultado dele for zero, eu devolvo 100% do dinheiro que ele pagou para nós. Porque se ele aplicar tudo, não tem como ele não ter resultado. É a mesma coisa como essa cliente de estética. É a mesma coisa como tantas outras áreas. Se a pessoa fizer, é praticamente impossível. Se você vende produto, por que as empresas dão 1 ano de garantia? Porque o risco de um produto apresentar problema em 1 ano é baixíssimo. Só que para o cliente, claro que pode acontecer, óbvio, não vou dizer que não, mas é baixo. Então, só que o cliente ele se sente mais seguro. Por quê? Porque o risco foi da empresa e ele está saindo com um produto que se der qualquer problema, ele vai lá e troca por um novo, novamente. Garantia. A partir do momento que vocês utilizam esse gatilho na comunicação de vocês, que vocês trazem a garantia para o seu cliente, vocês vão ver que vocês vão aumentar muito a conversão de vendas de vocês. Outra coisa que é interessante, muitas empresas, eu estive numa empresa esses dias que eles falam assim, mas a garantia está em contrato. Eu falei, tá, mas você fala para o teu cliente na hora da venda? Não, porque está em contrato. Eu falei, pois é, mas essa é uma estratégia, não importa quantas pessoas realmente leem um contrato do começo ao fim prestando atenção. Poucas, né? Vão lá em alguns dados mais importantes e vão passando. Então não é só ter escrito, é você comunicar em um processo de venda essa garantia, porque vocês vão ver que isso faz muito sentido e muito diferencial na hora da venda. Outro gatilho que você pode usar muito, só que é um gatilho que eu sempre falo assim, cuidado. É um gatilho que você deve usar somente com muita honestidade. Nunca minta
através desse gatilho, porque os clientes se conversam e eles vão saber se você mentiu. Que é o gatilho da escassez. Tudo que é escasso faz com que as pessoas ajam de forma mais rápida e tenham o desejo de comprar. Então, tudo que é escasso também tem uma tendência a ser mais caro. O que é importante? Esse gatilho funciona muito quando usado de forma totalmente íntegra. Muitas empresas utilizam o gatilho da escassez, geram muita escassez, só que não são íntegros. Depois os clientes se conversam e a empresa só se queima. Como que nós podemos utilizar o gatilho da escassez? Nós podemos utilizar escassez de tempo, quantidade e escassez de bônus. Então, tudo aquilo que é limitado, tudo aquilo que tem uma quantidade menor, a tendência é que se venda mais. Então, quando você vai vender ou no teu processo de venda, pense o que você pode colocar a mais, ou o que você pode fazer assim de forma extremamente inédita, como você pode gerar uma oferta extremamente irresistível para o seu cliente. Mas o que você pode embutir ali de escassez? Então, por exemplo, quem é de São Bento, né? Dia 23 é aniversário de São Bento. Você pode estar utilizando isso, né? Talvez na semana do dia 23, 2 dias antes, 2 dias depois, você pode fazer uma super oferta ou uma super promoção utilizando a escassez de tempo ou de quantidade, somente para o dia 22, somente para os 10 primeiros. Então você sempre pode utilizar, e eu já vou falar de um outro gatilho, que é o gatilho do porquê, que ele deve estar acompanhado com o gatilho da escassez sempre, tá? Então, quando você vai utilizar escassez, seja de tempo, de quantidade, de bônus, os 10 primeiros, uma super promoção, enquanto durar os estoques, eu digo assim, seja honesto. Se o desconto ou se o super bônus é para os 10 primeiros, é só para os 10 primeiros. Chegou o 11º primeiro, não. É melhor você ter 1, 2 clientes bravos porque não ganhou o bônus do que você se queimar com 20, 30, 50, que depois se comunicar e falar, não funciona. Porque quando você for querer utilizar novamente a escassez, não vai vender. Sabe por quê? Porque os clientes se conversaram e eles vão falar, lá naquela empresa não funciona. Não precisa ir no dia, porque se você for no dia depois da promoção, eles vão te vender igual. Se você chegar lá, eles falam que é só para os 10, mas todo mundo que chega, eles dão o bônus. E aí você se queima e queima feio. O gatilho da escassez não é um gatilho para ser usado diariamente. É um gatilho... Nós aconselhamos os nossos clientes a usar em média 1 vez por mês. Na nossa empresa, nós utilizamos de 2 a 3 vezes por ano só. Nós utilizamos muito pouco na nossa empresa, muito pouco mesmo. Mas para quem tem um comércio, que a venda é mais recorrente, eu te digo assim, 1 vez por mês é um tamanho bacana, mas não vai começar a funcionar. Por quê? Porque as pessoas se cansam. Elas falam assim, então vamos esperar a próxima promoção, vamos esperar o próximo bônus, vamos esperar a próxima coisa. Não, semana que vem tem mais. Não, eu vou esperar para o próximo, porque pode ser que a tua campanha de semana que vem seja melhor do que a dessa. Então, se você utiliza ele com frequência, ele não vai ter o resultado que tem quando você utiliza ele às vezes. Então, 1 vez por mês é bacana para quem tem uma venda aí recorrente para utilizar. Faz muito sentido e aumenta muito as suas vendas. Então, ou você gera um limite de quantidade, tempo ou de bônus. E vocês vão ver que funciona, porque isso faz com que a pessoa decida comprar agora, porque ela não quer perder aquela grande oportunidade que está sendo apresentada. E o gatilho da razão, gatilho do porquê. Tem um teste que foi feito e vocês podem fazer isso também. É um teste muito interessante. Tinha uma fila muito grande no supermercado e um homem, né, um ator, ele foi treinado e ele chegava na frente das pessoas e furava a fila, né?
Só que ele chegava, quando ele furava a fila, ele falava assim, olha, eu posso passar na sua frente porque eu estou atrasado? Quando ele falava, eu posso passar porque estou atrasado na sua frente, mais de 90% das pessoas deixavam ele passar e não reclamavam. E fizeram um teste diferente, onde ele chegava só e furava a fila, não falava nada. Ali, mais de 99% das pessoas ficavam puta da vida com ele porque ele furava a fila e não dizia o porquê ele furou a fila. O que isso quer dizer? Quando nós utilizamos um porquê na nossa comunicação, por que nós estamos fazendo aquilo, o gatilho do porquê, ele gera mais conexão e normalmente gera mais engajamento e, consequentemente, mais vendas. Quando utilizar o gatilho do porquê? Eu sempre aconselho utilizar o gatilho do porquê junto com o da escassez. Sempre que você vai fazer, por exemplo, uma promoção, né? Seja de tempo, de quantidade ou de bônus, traga o porquê. Por que você está fazendo isso? Qual é o motivo real que te levou a fazer aquela promoção? Ou quando você decide simplesmente dar um desconto, fazer algo especial para os seus clientes, por que você está fazendo isso? Por que te leva a ter esse comportamento, essa atitude? O gatilho do porquê é um gatilho muito, muito incrível. Ele gera muita conexão mesmo, e ele funciona. Normalmente, quando nós estamos falando em processo de vendas, dependendo do que você vende, você consegue trabalhar com bônus, você consegue trabalhar com alguns descontos, e quando você utilizar essa simples palavra, eu estou te dando esse bônus por e trazer a razão, você vai ver que a pessoa vai se conectar muito mais do que simplesmente você falar, eu consegui um descontinho para você. Comece a trazer o porquê na sua fala, comece a trazer esse gatilho do porquê você está fazendo isso para as pessoas. O gatilho do porquê é um gatilho muito bacana também para utilizar no seu dia a dia, para manter-se conectado com os seus clientes. Muitas pessoas, muitas empresas, muitos donos de negócio sempre estão, muitos clientes que vêm até nós sempre estão muito assim, quero novos clientes, sempre buscando novos clientes. E eu digo, é mais fácil vender para um ex-cliente ou um atual cliente do que buscar um cliente novo. E por que é tão importante usar o gatilho da razão, do porquê? Mantenha relacionamento com os seus clientes. Mande uma mensagem de vez em quando para eles ou para aqueles principais. Crie um motivo, crie um porquê e mantenha conexão, mantenha relacionamento. Você vai ver que é mais fácil vender algo para eles do que vender para um novo cliente. E sempre que você for fazer algo que é muito inédito, que é muito inovador, ou que o desconto é muito assim, que as pessoas até desconfiem, utilize o gatilho do porquê. Você vai ver que isso conecta muito e faz com que realmente as pessoas passem a escutar mais vocês. E vamos chegar aí ao último gatilho que eu separei para nossa live de hoje, da história. Por que, olha, utilizando aqui o gatilho do porquê. Por que filmes vendem tanto? Porque normalmente quando lança-se um filme, lota cinema e as pessoas gostam de assistir, porque tem uma história. Por mais que você já saiba o final daquela história, por mais que você deduza, nós estamos ali concentrados. Desde antigamente, né, os povos, as pessoas se conectam muito através de histórias. E sempre que você consegue colocar histórias no processo da venda, e quando a história tem alguma conexão com aquele teu potencial cliente ou com aquilo que ele deseja comprar, isso gera conexão. As pessoas se conectam através de histórias. E olha que interessante. Já que eu tô falando do gatilho da história, eu vou contar uma história aqui para vocês.
Eu com o Anderson, na verdade isso começou comigo, depois que o Anderson veio trabalhar comigo, se tornou também dele. Eu sempre tive uma missão de vida. Quando eu entendi minha missão, tudo passou a fazer mais sentido. E a minha missão é conseguir contribuir positivamente, impactar positivamente 1 milhão de pessoas. E eu sempre tive esse objetivo, que a minha vida, ela faz muito sentido, eu me sinto viva quando eu estou conseguindo contribuir com os outros, que é o que eu estou fazendo aqui agora, conseguindo contribuir para quem está me assistindo, independente do número de pessoas, mas se eu estou contribuindo com uma que seja no meu dia, eu já estou vivendo a minha missão. Isso me deixa muito feliz. E essa era a minha missão. E quando o Anderson veio trabalhar comigo, de tanto eu falar, viver, eu vejo que hoje essa também é a missão dele. E a missão da nossa empresa, conseguir contribuir, impactar positivamente 1 milhão de pessoas, mais especificamente donos de pequenas empresas. E esse é o nosso legado. Vou conseguir isso na minha vida, na nossa vida? Não sei. Mas enquanto eu estiver viva, eu vou trabalhar, vou lutar para realmente conseguir chegar a esse número, ou próximo disso, ou quem sabe passar desse número. E quando nós falamos disso, de impactar positivamente, nós sempre pensávamos como que a gente vai começar a deixar uma marca. E algumas formas foram se construindo. Primeiro, fazer da nossa empresa que os nossos clientes tenham orgulho de dizer que fazem parte da nossa empresa. Orgulho que eles falem assim, poxa, né? Eu faço parte daquele time, eu faço parte dos empresários, daquele grupo, né? De empresários que passaram pelo processo com a Leila e com o Anderson. E dentro dessa missão, nós começamos sempre a nos questionar como nós vamos deixar isso, como que as pessoas vão reconhecer, né? Porque eu sempre falo assim, que existem símbolos e as pessoas se reconhecem através de símbolos, né? Quem torce tem algum time de futebol, a camisa é um símbolo e onde for eles se reconhecem. E foi então que a gente criou o símbolo da nossa empresa. E eu vou apresentar aqui, né? Que Elite é o nome da nossa empresa, desenvolvendo negócios, potencializando resultados. E esse é o nosso símbolo. Dentro do nosso símbolo, nós criamos a nossa garrafa preta e tem a branca. A garrafa preta é somente para quem faz parte dos nossos grupos de mastermind. E com isso, a gente vai criando a nossa missão, vai criando a nossa tribo, vai criando os nossos símbolos que vão gerando conexão. E quando eu falo isso, eu tô te contando uma história. E o que eu percebi enquanto eu contava essa história? O que eu quero que vocês levem, cada vez que vocês assistirem live, qualquer conteúdo meu, observem que tudo é aula. E eu percebi que aqui teve, né, uma estabilidade aí das pessoas se manterem mais, né, porque esses números ficam subindo e descendo. Porque toda história conecta. E concluindo a minha história, então, as pessoas que têm a garrafa, esse símbolo vai representar a nossa tribo, a tribo dos empresários elite que realmente são empresários que têm um diferencial e realmente têm resultados incríveis e que são pessoas que tiveram muito resultado. Então, quando eu conto histórias, principalmente no processo de venda, eu me conecto com as pessoas se conectam à empresa, aos resultados. Aqui eu trouxe uma história da nossa empresa, da nossa missão. Mas quantas histórias você pode contar de exemplos reais dos teus clientes? Quem trabalha, por exemplo, né? Vou pegar aqui a área de, emagrecimento, né? Qual é a maior dificuldade das pessoas? As pessoas, elas desejam ter um corpo perfeito, não perfeito, mas elas querem ter um corpo que elas consigam vestir, a roupa que elas tanto desejam. Então, quando você conta uma história de algum paciente teu que chegou, que já tinha tentado tantos procedimentos e não tinha resultado, chegou desanimado,
sabe? Chegou já assim, pensando, poxa, não tem mais solução. E de repente ele olhando e fazendo o tratamento, ele resgatou e conseguiu o resultado que nem ele acreditava. Conecta. Então é importante você entender e ver quais são as histórias que no teu processo de venda você pode contar, que vai conectar com o seu cliente. E com isso vai fazer com que ele tenha maior probabilidade de comprar de você.